café literário da psicanalítica diferente. Nós provisoriamente vamos chamar o chá literário da psicanalítica, porque as amigas trouxeram gentilmente chá e damascos. Então, né, é para todos, não é só para as apresentadoras. E, então, o café de hoje, o chá de hoje, é o sarau, chama-se o sarau, enfocando a sensualidade na poética da mulher. A linguagem poética possibilita uma escuta em aberto que reverbera em cada um de nós inúmeras possibilidades de compreensão. A psicanálise cada vez mais trabalha levando em conta a interface daquele que fala com aquele que se dispõe a ouvir e aprender a experiência emocional advinda do encontro. Nós estamos fazendo hoje aqui, um belo encontro. Tentaremos reproduzir a experiência de um grupo de amigas que se reúnem sistematicamente para leitura e reflexão livre de poesias. Serão então lidos poemas de diferentes poetas que abordam o tema da sensualidade e pretendemos estimular a plateia, todos vocês aqui presentes, a refletir conosco. Refletir e tomar chá também. Assim, pensamos que esse tipo de contato poético pode nos aproximar do essencial do encontro psicanalítico. Porque muitas pessoas podem estar pensando assim, tá, mas e aí, né? O que tem a ver? Agora a Alice vai falar um pouquinho sobre a questão da correlação da poesia com a psicanálise. Mas o objetivo é esse, né? Então, a gente nos aproximar do essencial do contato, do encontro psicanalítico, através desse contato com a poesia. Então, as participantes, né, são as amigas Alice Leukovics. Obrigada. Alice, então, a Carmen Keidan, também psicanalista. Carmen ali. A Beth Baldi. Beth Baldi está ali. A Beth é coordenadora pedagógica da Escola Projeto. A Heloísa Medeiros, que não chegou, né? Mas daqui a pouquinho ela está aí. A Laís Kinechnik, que é psiquiatra. A nossa colega também psiquiatra, Lisete Pezzi. A Luísa Goidanich Costa, aqui a Luísa, que é psicopedagoga. E a Verônica Alfonsin, que também é psicopedagoga. Então, eu vou passar para a Alice agora um pouquinho, né, Alice, que vai colocar algumas questões. Eu só queria dar uma ideia da dinâmica aqui do nosso encontro, né? Em primeiro lugar, reforçar que estão todos convidados a pegar um copo de chá e damascos, tá? Esse chá é para todos que estão aqui, para a gente, durante o sarau, já ir compartilhando com o chá e os damascos, tá? Eu só queria esclarecer o seguinte: o critério das poesias, tá, que a gente vai apresentar é o seguinte: são poetas brasileiras com duas exceções, que é a Ideia Vilarinho, que é uma uruguaia, e uma polonesa, que é uma poesia que vai descrever para vocês, né, o clima dos nossos encontros. Então são as duas exceções. E a gente gostaria, né, que todos participassem do sarau fazendo comentários. Vai ser assim, duas de nós vamos ler cada poesia 2 vezes. Porque a ideia não é trazer para todo mundo ler as poesias, é para escutar, certo? A ideia é de favorecer a escuta. Então, cada poesia vai ser lida 2 vezes, com exceção de uma, tá? Vocês vão ver só uma, a segunda poesia vai ser lida só uma vez. E no intervalo entre essas leituras, as duas, depois de cada 2 leituras, a gente vai fazer uma pausa e cada um está livre para fazer o comentário que quiser, que lhe inspirou aquela poesia, tá? O mais livre e o mais espontâneo que vocês quiserem, tá? O convite é para isso, certo? Sim, a organização do evento pede que a gente use o microfone para poder ser gravado.
tá? Então eu acho que a gente pode dar início, né? Apesar da Heloísa não ter chegado, mas ela avisou que está chegando. Então eu acho que podemos começar. Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. De Wisława Szymborska, opinião sobre a pornografia. Não há devassidão maior que o pensamento. Essa diadura prolifera como erva daninha, um canteiro demarcado para margaridas. Para aqueles que pensam, nada é sagrado. O topete de chamar as coisas pelos nomes, a dissolução da análise, a impudicícia da síntese, a perseguição selvagem e debochada dos fatos nus, o tatear indecente de temas delicados, a desova das ideias, é disso que eles gostam. À luz do dia ou na escuridão da noite, se juntam aos pares, triângulos e círculos. Pouco importa ali o sexo e a idade dos parceiros. Seus olhos brilham, as faces queimam. Um amigo desvirtua o outro. Filhas depravadas degeneram o pai. O irmão leva a irmã mais nova para o mau caminho. Preferem o sabor de outros frutos da árvore proibida do conhecimento do que os traseiros rosados das revistas ilustradas. Toda essa pornografia, na verdade, simplória. Os livros que os divertem não têm figuras. A única variedade são certas frases marcadas com a unha ou com o lápis. É chocante em que posições, com uma escandalosa simplicidade, um intelecto emprenha o outro. Tais posições nem o Kama Sutra conhece. Durante esses encontros, só o chá ferve. As pessoas sentam nas cadeiras, movem os lábios. Cada qual coloca sua própria perna uma sobre a outra. Dessa maneira, um pé toca o chão e o outro balança livremente no ar. Só de vez em quando alguém se levanta, se aproxima da janela e pela fresta da cortina espia a rua. Como disse a Alice, né, a gente escolheu esse poema porque ele representa muito bem a nossa dinâmica, né? Que nós nos juntamos na escuridão da noite e passamos emprenhando o pensamento uma da outra, cruzamos as pernas, tomamos chá. Então lá vamos novamente ouvir a opinião sobre a pornografia. Não há devassidão maior que o pensamento. Essa diabrura prolifera como erva daninha num canteiro demarcado para margaridas. Para aqueles que pensam, nada é sagrado. O topete de chamar as coisas pelos nomes, a dissolução da análise, a impudicícia da síntese, a perseguição selvagem e debochada dos fatos nus, o tatear indecente de temas delicados, a desova das ideias, é disso que eles gostam. À luz do dia, ou na escuridão da noite, se juntam aos pares, triângulos e círculos, pouco importa ali o sexo e a idade dos parceiros. Seus olhos brilham, as faces queimam. Um amigo desvirtua o outro. Filhas depravadas degeneram o pai. O irmão leva a irmã mais nova para o mau caminho. Preferem o sabor de outros frutos, da árvore proibida do conhecimento, do que traseiros rosados das revistas ilustradas. Toda essa pornografia, na verdade, simplória. Os livros que os divertem não têm figuras. A única variedade são certas frases, marcadas com a unha ou com o lápis. É chocante em que posições, com uma escandalosa simplicidade, um intelecto emprenha o outro. Tais posições nem o Kama Sutra conhece. Durante esses encontros, só o chá ferve. As pessoas sentam nas cadeiras, movem os lábios. Cada qual coloca sua própria perna uma sobre a outra. Dessa maneira, um pé toca o chão e outro balança livremente no ar. Só de vez em quando alguém se levanta, se aproxima da janela e pela fresta da cortina espia a rua. Eu disse para a Alice, no início, a minha experiência, como eu coordeno, né, o
pessoal fica mais inibido no início, então eu sou meio falante, eu vou falando. Eu gostei muito eu tenho, meu temor é ser um pouco assim, chato assim, com a psicanálise, óbvio, mas como eu encontro psicanálise, eu me sinto à vontade. Eu gostei muito da palavra assim, do emprenhar, né, das palavras, e é o que a gente faz no encontro psicanalítico, quando a gente tem um paciente no consultório, né, a gente emprenha, os pacientes nos emprenham com suas palavras para a gente poder pensar e ajudá-los, e a gente também emprenha com conhecimentos, compreensões que a gente tem e devolve. Então, só um título de aquecer, tá? Para também não ficar falando demais, enfim, mas eu acho interessante. Posso falar? Meu nome é Maria Carpe. Eu gostei do início, principalmente, da Clarice Lispector, quando ela fala das entrelinhas. Eu acho que para a psicanálise, para a psicologia, para a psiquiatria, a gente deve ficar muito atenta às entrelinhas. É onde que tem o suco. Né? Isso que é o melhor. Não ler em linha reta, não caminhar em linha reta. Né? Nada é linha reta, tem essas nuances, tem essas entrâncias, que são as entrelinhas. A Clarice vale ouro. Eu me lembrei, não sei se é o Bachelard que fala, como? Só a Anne, então, e das palavras com o sexo. Então, ele fala nas palavras femininas, das masculinas, né? E que as próprias palavras teriam, né, seja nas entrelinhas ou até nas linhas, toda uma vivacidade, que eu acho que a poesia traduz isso, e ele usa muitos exemplos de poesia, porque é como se as palavras também, numa frase, elas, de certa maneira, assim, transassem também entre si, depois, claro, com a gente também. Mas eu achei muito bonita essa imagem, assim, uma coisa muito viva, né? Do masculino e feminino, das palavras também. Vamos para a próxima. Eu sou Elizabeth, eu também queria falar, só agregar, que eu acho que além do jogo de palavras e das entrelinhas, uma das coisas que me chamou a atenção foi a repetição, que eu acho que faz muita diferença. O repetir também é importante, porque quando tu não pega numa lida, tu pega na outra e tu pode interpretar de formas diferentes, tem mais oportunidade. Aviso da lua que menstrua, de Elisa Lucinda. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades. E ainda volta para o lugar que é o mesmo lugar. Mas é outro lugar, aí que está. Cada palavra dita, antes de dizer homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda para ela. Está acostumada a viver por dentro. Transforma fato em elemento. A tudo refoga, ferve, frita, ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço, quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. Porque sou muito sua amiga, é que estou falando na Vera. Conheço cada uma, além de ser uma delas. Você se saiu da fresta dela, delicada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado, ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, já se alcança a cidade secreta, a Atlântida perdida.
Outras vezes, várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço, por você ter uma cobra entre as pernas, cai na condição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofando, cozinhando, costurando, e você chega com a mão no bolso julgando a arte do almoço. Eca, você que não sabe onde está a sua cueca. Ah, meu cão desejado, tão preocupado em rosnar, ladrar e latir. Então esquece de morder devagar, esquece de saber curtir, dividir. E aí, quando quer agredir, chama de vaca e galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que você tem para falar de vaca? O que você tem, eu vou dizer e não se queixe. Vaca é sua mãe, de leite. Vaca e galinha, ora, não ofende. Enaltece, elogia, comparando rainha com rainha, óvulo, ovo e leite. Pensando que está agredindo, que está falando palavrão imundo. Tá não, homem. Está citando o princípio do mundo. Então, essa nós não vamos repetir, tá? Cuidado, moço. Casamento, de Adélia Prado. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz um gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Eu gosto muito da Adélia Prado porque ela não tem aquele feminismo rançoso. Ela valoriza o homem. Ela precisa do homem. Isso é muito importante na mulher, né? Esses dois lados, né? Tem uma história dela que eu gosto muito, que ela fala que ela é um pouco solvina, porque quando alguém pede uma panela, quando ela dá uma panela velha que ela não quer mais, ela guarda a tampa. Porque a tampa pode servir para outra panela. Mas o Zé, ela diz: o Zé, o meu marido, é muito melhor do que eu. Ele dá a panela e dá a tampa. Ainda de Adélia Prado, os lugares comuns. Quando o homem que ia casar comigo chegou a primeira vez na minha casa, eu estava saindo do banheiro, devastada de angelismo e carência. Mesmo assim, ele me olhou com olhos admirados e segurou minha mão mais do que um tempo normal a pessoas acabando de se conhecer. Nunca mencionou o fato. Até hoje me ama com amor, devagarezas, súbitos chegares. Quando eu sei que ele vem, eu fecho a porta para grata surpresa. Vou abri-la como fazem as noivas e as amantes. Seu nome é Salvador do meu corpo. Quando o homem que ia casar comigo chegou a primeira vez na minha casa, eu estava saindo do banheiro devastada de angelismo e carência. Mesmo assim, ele me olhou com olhos admirados e segurou minha mão mais que um tempo normal, a pessoas acabando de se conhecer. Nunca mencionou o fato. Até hoje me ama com amor de vagarezas e súbitos chegares. Quando eu sei que ele vem, eu fecho a porta para a grata surpresa. Vou abri-la como fazem as noivas e as amantes.
Seu nome é Salvador do meu corpo. Dia, Adélia Prado. As galinhas com susto abrem o bico e param daquele jeito imóvel. Ia dizer imoral. As barbelas e as cristas envermelhadas. Só as artérias palpitando no pescoço. Uma mulher espantada com sexo, mas gostando muito. As galinhas com susto abrem o bico e param daquele jeito imóvel, ia dizer imoral. As barbelas e as cristas avermelhadas, só as artérias palpitando no pescoço. Uma mulher espantada com sexo, mas gostando muito. Eu fiquei imaginando o que deve ser de tocante esses encontros de vocês, de enriquecedores. Porque eu estava pensando, a Beth falou na coisa de duas pessoas lendo, né? E a vivência que eu estou tendo é que duas pessoas leem são dois poemas diferentes. Então, que multiplicador e que possibilidade que a poesia abre. Né? E como essa ideia de vocês, duas pessoas lerem, torna audível uma coisa que eu não sei se a gente se dá conta lendo poesia sozinho. Bom, eu queria dizer uma coisa muito simples, assim, que estava chamando a atenção, apesar da gente ter feito aquele encontro de ensaio. Agora, me surgiu uma ideia que eu acho bastante importante, inclusive para nós psicanalistas, é que todas as poesias que vocês estão trazendo são poesias feitas por mulheres. E em todas as poesias, praticamente em todas, eu acho, a mulher fala no homem. Né? Não existe mulher sem um homem, não existe um homem sem uma mulher. Então, nessas poesias parece que as coisas ficam muito claras, né? Nesse sentido. E, considerando a psicanálise, o nosso trabalho, uma das coisas que a gente vive no consultório, muitas vezes, é a necessidade dos pacientes de excluírem o outro, de excluírem o parceiro, de excluírem alguém da vida, como se não precisassem do outro. Né? E eu acho que esse encontro mostra bem como nós precisamos uns dos outros aqui, senão não existiria esse encontro. Né? E quanto a um homem e uma mulher, que eu acho que fica tão evidente assim, na poesia das mulheres, que parece só as mulheres falando, né? Eu acho que é uma coisa fantástica, porque reforça isso, né? Essa necessidade do outro. Não só de homem e mulher, mas de um do outro mesmo. De Paula Teitelbaum. A melhor trepada nem é a que rasga a blusa, tem lambuzo e faz gritar. A melhor trepada é quando ele me penetra com um olhar. A melhor trepada nem é a que rasga a blusa, tem lambuzo, faz gritar. A melhor trepada é quando ele me penetra com o olhar. Tem muito o que falar, Betinho, só complementando, acho que essa poesia agora, de novo, mostra isso, a gente precisa do olhar do outro, né? Como é importante, e a palavra que me ocorreu é humildade, né? A gente tem que ser humilde e admitir que a gente precisa do olhar do outro, da ajuda do outro, da trepada do outro, né? E isso é uma coisa muito, muito bonita, assim, né? Essa inter-relação. Né? Antes de ler, que eu creio agora, eu queria comentar também que a Adélia Prado, ela extrai, né, desperta na gente esses sentimentos tão profundos e tão femininos em coisas muito cotidianas, que aparentemente são desprezadas. Em geral, assim, né, a galinha, limpar o peixe, mas disso ela acaba mostrando, simbolizando toda uma relação, né, como a gente falou, entre homem e mulher,
e ampliando, aprofundando muito mais isso. Eu acho que isso é um mérito muito grande desses poemas que a gente escolheu. Eu vou complementar, eu estou pensando também a essa arte de poetar, né? É admirável, porque de repente a palavra penetrar, mas ali naquele contexto, na forma como é dito, né, tem um outro jeito da gente se deixar tocar. Né? E aí eu acho que tem um pouco disso da arte de poetar, os privilegiados que conseguem fazer isso. Bom, agora depois de Ideia Vilarinho. Es outra. ¿Acaso es otra la que va recobrando su pelo, su vestido, su manera? La que ahora retoma su vertical, su peso. Y después de sesiones lujuriosas y tiernas, se sale por la puerta entera y pura. Y no busca saber, no necesita y no quiere saber nada de nadie. Después, Idea Vilarinho. Es otra, ¿acaso es otra la que va recobrando su pelo, su vestido, su manera, la que ahora retoma su vertical, su peso y después de sesiones lujuriosas y tiernas, se sale por la puerta entera y pura y no busca saber, no necesita y no quiere saber nada de nadie. Não sei se vocês tiveram o mesmo impacto que nós tivemos, né, quando a gente leu as poesias da Ideia Vilarinho, né, porque ela nos pareceu uma muito forte, né, e daí pela história dela a gente fica sabendo que ela tinha uma relação, que era uma relação extraconjugal, né, que ela teve durante muitos anos, e a forma como ela coloca, né, os sentimentos dela, né, em termos de sensualidade, para a gente, pelo menos, nos tocou muito. Isso, assim, de que é outra, a casa é outra, a que vai recobrando seu cabelo, seu vestido, sua maneira, a que agora retoma a vertical, né, seu peso. E depois de sessões lujuriosas, que eu nem sei traduzir, e ternas, se sai pela porta inteira e pura e não busca saber, não necessita e não quer saber nada de ninguém. Né? A gente ficou muito assim, impressionado com a força, né? com que ela expressa esse tipo de sentimento e que vai aparecer no próximo. A gente ficou preocupado com a língua, né? Porque a gente não se animou a traduzir, mas a gente gostou tanto de lê-la que resolvemos incluir, né? Nós achamos muito forte, incluir 2 poesias dela nessa nossa seleção. Tá? Não sei se alguém quer fazer um comentário. O fato do amor fazer com que a gente se descubra outra pessoa em si mesmo. A gente se desdobra, a gente se maravilha consigo mesmo. É fortíssimo esse poema. E aqui, falando na nossa Paula, realmente o olhar é que revela o desejo. Não é o toque. Primeiro é o olhar. Donde el sueño cumplido, Ideia Vilarinho. Donde el sueño cumplido y donde el loco amor, que todos o que algunos siempre, tras la serena máscara, pedimos de rodillas. Donde el sueño cumplido y donde el loco amor, que todos o que algunos siempre, tras la serena máscara, pedimos de rodillas. Querem que eu traduza?
aonde o sonho cumprido e onde o louco amor que todos, ou que alguns, sempre, atrás da serena máscara, pedimos de joelhos. De Maria Carpe, a nossa honra de tê-la presente, né? Do livro A Força de Não Ter Força. O amor, mesmo cotidiano, é sempre intempestivo. Mesmo matrimonial, em comunhão universal de saldos, é intempestivo. E desordena a mesa posta e as fronhas do junto dormir, declarando-se no papel com firma reconhecida, face surto e desvio, estala o imprevisto e desordena o encaixado no peito, e sendo casa, face brecha e falimento, a retirada, a síncope contida no abraço. O amor, mesmo cotidiano, é sempre intempestivo. Mesmo matrimonial, em comunhão universal de saldos, é intempestivo, e desordena a mesa posta e as fronhas do junto dormir, declarando-se no papel com firma reconhecida, face surto e desvio, estala o imprevisto e desordena o encaixado no peito, e sendo casa, face brecha e falimento, a retirada, a síncope contida no abraço. De Maria Carpe. O primeiro amor não é a primeira vez. O primeiro amor é quando sucumbida reinas com alma e corpo conjurados e ressurgidos. Que o primeiro amor não é a primeira vez do beijo que te reporta ao selo de anteriores lábios, desde onde ficaste adormecida, a seres por irremediável primeira vez despertada. O primeiro amor não é a primeira vez. O primeiro amor é quando sucumbida, reinas com alma e corpo conjurados e ressurgidos. Que o primeiro amor não é a primeira vez do beijo que te reporta ao selo de anteriores lábios, desde onde ficaste adormecida, a seres por irremediável primeira vez despertada. Ainda de Maria Carpe. Quando te fechava em meus braços e te inebriava a boca, não eras meu. Ficaste irremediavelmente meu quando te perdi e consumi tua perda. Querendo te perder, és a minha perdição possuída. Quando te fechava em meus braços e te inebriava a boca, não eras meu. Ficaste irremediavelmente meu quando te perdi e consumi tua perda, querendo te perder. És minha perdição possuída. Não, eu queria dizer o seguinte, a gente, poesia é uma coisa forte, é uma coisa que repercute, mas eu olhando a poeta ali, que coisa, né, que essas coisas saem de dentro da pessoa que tá ali, ó. Eu achei isso. Eu agradeço muito esse grupo das meninas, eu chamo as gurias da poesia. Que a poesia ensina muito. É uma outra maneira de enxergar as coisas. A gente tem que aprender com a poesia essa outra maneira de ver as coisas. Eu escrevi esse livro, A Força de Não Ter Força, que é um paradoxo. Quando tu não tem força, é aí que tu te ergue. Né? Num período muito difícil da minha vida. E faz tempo que eu o escrevi.
Então agora, quando vocês leram, é como se eu talvez estivesse ouvindo algo que alguém escreveu e não eu. E não eu. Foi muito importante, isso é muito importante, a gente depois retomar como se fosse uma outra pessoa. Isso é muito bonito e eu agradeço a vocês. Queria te cumprimentar, porque fiquei inebriada até com esse poema, pensando em como em poesia tu disseste da falta daquilo que não era valorizado antes, né? E passou a ser valorizado depois, mas através da poesia isso fica belíssimo. E muitas vezes ninguém se dá conta de que a gente lamenta aquilo que perdeu, gostaria de ter de novo. Né? Exatamente. Não, a gente já tinha lido várias vezes essas poesias antes de nós selecionarmos, mas agora quando eu escutei, pelos comentários que a gente estava fazendo, eu me dei conta, por exemplo, que outros poemas falam da força e do prazer do encontro. Só que os encontros também têm desencontros e perdas, né? Os amores vêm, mas os amores terminam. E essa flexibilidade de poder usufruir quando se tem e depois tolerar os paradoxos até da existência é um aprendizado, e a poesia também nos ajuda a pensar e vivenciar isso, né? Porque quando tu disseste que parecia outra, a autora, quando a gente lê, a gente fica um pouquinho autora daquela poesia, né? E ela reverbera dentro da gente. E o que a Beth falava antes da leitura, nos nossos encontros, da segunda leitura, às vezes a gente prestava atenção num detalhe que numa primeira vez tinha escapado totalmente. Ou diferentes versões, né? Então a questão da alteridade e de poder ver o diferente e assim saber que a amiga escutou de um jeito, mas às vezes a gente ia para casa e depois, no outro dia, a gente dizia, mas aquilo que a Alice ou a Verô falou, no outro dia fazia sentido para mim, o que na noite do encontro não fez. Quando eu escutei a poetisa dizer que ficou surpresa estudando novamente aquilo que tinha saído de dentro de si, isso me remeteu, por exemplo, ao encontro psicanalítico ou paciente-terapeuta, quando o paciente sabe tudo de si, ele que nos informa. Mas, ao mesmo tempo, ao verbalizar, ele enxerga aquilo de uma forma diferente, ele organiza com a ajuda do outro. Então, nessa dupla também há um olhar diferente de coisas já sabidas de muito tempo, que são vistas de uma outra forma, de um outro vértice. Eu queria perguntar para as gurias da poesia, né? Porque uma coisa é a Maria Show, e como se fosse uma outra pessoa, mas isso não é uma experiência usual, é bem comum um grupo ter a poeta, né? Eu sei que tu participaste de alguns encontros, então eu queria ter também assim, uma ideia de como é que é ter uma poeta junto quando se está lendo uma poesia. Como é que vocês sentiram isso? Né? Eu queria, porque isso também não é uma experiência comum, né? As pessoas terem a poesia e terem, às vezes, a poeta ali junto. Só rapidinho a nossa história, né? Com o nosso encontro com a Maria, que foi a Beth Baldi que trouxe primeira vez um livro da Maria, que nos deixou muito perturbadas, porque a gente não entendia nada das poesias. E fomos assim com muita dificuldade, tentando entender os paradoxos, as entrelinhas. Aí lemos bastante, nos interessamos muito. Aí chamamos uma grande amiga da Maria para conversar conosco, que era amiga da Beth, que veio, nos falou da obra da Maria. Daí nós seguimos lendo outros, muitos livros,
E no final do ano, nós convidamos, e a Maria generosamente aceitou, para um encontro de final de ano, onde a gente pôde conversar sobre a arte de poetar, e daí já conhecendo um pouco da obra dela. Então, essa foi a nossa trajetória, assim, muito legal. E ela hoje aceitou logo vir no nosso encontro. E eu acho que a visita da Maria deu um paradoxo também, porque a poesia era tão hermética, tão complicada, e a Maria pôs Mas vocês sabem que eu alfabetizei um filho, né, que é escritor. Ele não conseguia se alfabetizar na escola e eu alfabetizei ele com poesia. E o meu filho, que é juiz, disse, deu no que deu. É o Carpinejar, fui eu que alfabetizei. Agora, o elogio mais lindo que eu vi dele foi numa palestra, quando ele disse o seguinte: eu nunca vi a minha mãe escrevendo poesia. E ela nunca disse, não vem aqui que eu estou fazendo um poema. Ela nunca interrompeu de fazer algum serviço, de nos ajudar, de ficar em torno, porque ela era escritora. E ele disse, eu nunca vi quando a mãe escrevia. Quer dizer que eu não fiz disso uma profissão. Eu vivo naturalmente, eu trabalhei na Defensoria Pública, eu fui defensora pública, né, principalmente na área da infância. Então, poesia é o diário, é o dia a dia, é viver. Eu acho assim, eu sempre digo isso, todo mundo é convidado a ser poeta. Ser poeta é viver mais intensamente, mais cordialmente. Agora, o ofício de escrever, decidir-se a ser escritora, é outros 500. Aí é muita disciplina, muita disciplina. Mas ser poeta, todo mundo é convidado, é uma maneira de viver, né? Então esse é o detalhe, eu tive essa experiência. Com meus filhos, eu sou a mãe Maria Elisa. E conosco é a querida Maria Carpio, porque a gente senta junto e a gente não vai examinar as poesias, a gente vai curtir a pessoa dela. As poesias a gente senta, conversa sobre as poesias, entre nós, com ela a gente curte a pessoa dela, né? Lúbrico, de Bruna Lombardi. Você logo vai perceber que ele não é uma pessoa fácil. Um temperamento horrível, me diz. E eu escrevi o nome dele secretamente nas vidraças, nos elevadores, nos banheiros de cinema. Você sabe que eu também às vezes fico insuportável com essa mania de querer o impossível. Mas devia existir uma brecha nos nossos destinos, que permitisse um encontro num quarto de hotel qualquer. Uma vez na vida, furtivos e ordinários. Uma vez e pronto. Horas roubadas. Não tive nunca jeito de fazer essa proposta. E ele talvez nunca soube o que eu queria. Carrego o lado oculto de um desejo, passo por ele, sorrio, digo bom dia. Você logo vai perceber que ele não é uma pessoa fácil. Um temperamento horrível, dizia. Eu escrevi o nome dele secretamente, nas vidraças, nos elevadores, nos banheiros de cinema. Você sabe que eu também às vezes fico insuportável com essa mania de querer o impossível. Mas iria existir uma brecha nos nossos destinos que permitisse um encontro num quarto de hotel qualquer, uma vez na vida, furtivos e ordinários, uma vez e pronto, horas roubadas. Não tive nunca jeito de fazer essa proposta e ele talvez nunca soube o que eu queria. Carrego o lado oculto de um desejo, passo por ele, sorrio, digo bom dia. Diana Cristina César, ocupação. O ato de escrever ocupa metade da minha prosa e metade da minha vida. Mando um bilhete para ele, vê se desocupa a outra metade. Preocupação.
Bilhete não respondido. Que ameaças são essas? Desocupação. Preciso sair da outra metade para ceder lugar ao iminente ato de fuder. Ocupação. O ato de escrever ocupa metade da minha prosa e metade da minha vida. Manda um bilhete para ele. Vê se desocupa a outra metade. Preocupação. Bilhete não respondido. Que ameaças são essas? Desocupação. Preciso sair da outra metade para ceder lugar ao iminente ato de fuder. Cabeceira, Ana Cristina Serra. Intratável. Não quero mais pôr poemas no papel, nem dar a conhecer minha ternura. Faço ar de dura, muito sóbria e dura. Não pergunto, da sombra daquele beijo, que farei? É inútil ficar à escuta ou manobrar a lupa da adivinhação. Dito isto, o livro de cabeceira cai no chão. Tua mão que desliza distraidamente sobre a minha mão. Intratável. Não quero mais pôr poemas no papel, nem dar a conhecer minha ternura. Faço ar de dura, muito sóbria e dura. Não pergunto, da sombra daquele beijo, que farei? É inútil ficar à escuta ou manobrar a lupa da adivinhação. Dito isso, o livro de cabeceira cai no chão. Tua mão que desliza distraidamente sobre a minha mão. Diana Cristina Fez. As palavras escorrem como líquidos, lubrificando passagens ressentidas. As palavras escorrem como líquidos, lubrificando passagens ressentidas. Quem tem vontade de comentar? É que a gente achou isso muito feminino, né? Que a Ana Cristina César, não sei se vocês sabem, agora não vou saber os dados corretos, né? A Deus sabe. Ela teria 60 Ela é carioca e nasceu em 52. E ela morreu até anotei aqui para não, com 30 anos, eu acho, 30 ou 31. E o ano passado, estava contando para o Aldo, teve uma encenação, um texto dela no Porto Alegre em cena. Pelo menos foi ali que eu a conheci. Acho que outras gurias do grupo já há 2 anos atrás. Tá? Comentar que a gente achou essa poesia de 2 estrofes, acho que se diz, né? 2 versos, que as palavras escorrem como líquidos, lubrificando passagens ressentidas, algo muito feminino, né? De como as palavras agem, né? Muitas vezes, para realmente deixar as coisas bem. E eu acho que isso tem tudo a ver com a psicanálise e os tratamentos dessa área. Já que nós estamos na psicanálise, na psiquiatria, a gente tem que pensar no seguinte. Vocês viram Violeta Foi para o Céu? Lembra Ana Cristina? Eu li recentemente um livro sobre a Fonsina Storni, que também teve o mesmo fim, ela se jogou no mar. E nesse livro sobre a Fonsina Storni, há um depoimento
quando um lembra o Queiroga, que também teve o mesmo fim, isso é, ele decidiu sair da vida. E esse que elogia o Queiroga pergunta o que há com a nossa sociedade que as pessoas mais sensíveis não conseguem viver com eles. Então, já que eu estou trazendo para a psicanálise e para a psiquiatria, né, não são as pessoas mais cruéis que existem, são geralmente as pessoas boas, pessoas com qualidades e as pessoas com bastante oportunidade de vida e sensibilidade. O que há conosco, né? O que há com a nossa sociedade? Que a gente não sabe apreciar esse lado humano das pessoas. Não sei se eu botei mas era necessário, né? Já que vocês leram a poesia da Ana Cristina. Lê de novo, fala de novo os dois versos. Talvez me ocorreu assim, né? Que quando elas não conseguem ter esse efeito, né? Seja de onde vier, mas naquele momento, naquele contexto não consegue, pode, ao invés de lubrificar, emperrar, né? Então eu acho que tem um duplo efeito, né? O intruso de Elisa Lucenda. No meio da reunião, seu pau emerge são por entre a lembrança e por entre minhas pernas. Opiniões, discussões, anotações, perguntas e vozes, voam gaivotas em volta de ti, meu amor, que invadiu sem cerimônia prédios, seus andares e salões. Perguntam-me prata, preto, branco, ouro? Respondo touro, sim, touro em mim. A lembrança, o gosto e a reunião por um triz. Ai, búfalo, bis. No meio da reunião, seu pau emerge são, por entre a lembrança e por entre as minhas pernas. Opiniões, discussões, anotações, perguntas e vozes. Voam gaivotas em volta de ti, meu amor. Quem invadiu sem cerimônia prédio, andares e salões. Perguntam-me prata, preto, branco, ouro? Respondo touro. Sim, touro em mim. A lembrança, o gosto e a reunião por um triz. Ai, búfalo, bis. Comentário sobre essa? Esse comentário eu vou fazer, que coincidiu que nós estávamos ensaiando essa poesia na casa da Laís, onde são as reuniões normalmente, e bem nessa hora o Mário entrou duas vezes, num ensaio e no outro, então foi... Olha aqui, ó, mas não era esse o comentário. O comentário é que a gente gostou muito dessa poesia, porque a gente está sempre às voltas com as reuniões, né? Às voltas, de um lado para o outro, as reuniões. Então mostra assim que a gente, apesar da vida, né, tão cheia de reuniões, a gente tem outros interesses, a gente tem outras preocupações. Outras expectativas. Outra mais essa. A reunião é só fachada. A Gi já está assim. Eu fiquei pensando que está virando uma sessão de psicanálise. Fiquei
formada em colégio de freira, né? E que, também com a sua vida e eu nunca pensei uma coisa assim. E agora eu vou começar. Gostei, eu vou ter mais empenho nas minhas reuniões. Isso é a poesia, Pessoal, foram essas as poesias que a gente selecionou para trazer para o sarau, né? Então, não sei se deu para transmitir um pouco, né, desses encontros que a gente tem quinzenalmente, né, e que tem sido muito enriquecedores e que a gente quis compartilhar quando a gente foi convidado pela Vera para participar do Café Literário. Então a gente achou que era uma maneira de quase encenar, né, essa relação entre a poesia e a psicanálise, né? Então nós estamos, o que a gente tinha para trazer foi isso, agora a gente está aberto aos comentários de vocês. Eu me inscrevi, mas eu ia reclamar que os homens não estavam falando, mas o Aldo vai falar depois. O que eu fiquei pensando é que sobre a coisa de comentar, que difícil que é, porque vocês estão trazendo para nós emoção. Uma emoção muito forte. Então talvez seja difícil, se a gente não é um poeta, de poder transformar em palavras. Mas acho que a emoção vocês trouxeram e isso é altamente transformador. Eu queria agradecer. Bom, eu já tinha notado que não tinha nenhuma opinião, mas eu deixei de falar agora porque eu gosto de ouvir poesia, eu gosto de ler várias poesias, depois eu vejo o que ficou. Né? E eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Eu quase não vim, porque eu estava cansado, achei por várias razões, mais uma reunião. E estou muito feliz de ter vindo, porque eu gosto muito de poesia. Acho que, assim como nós, os psicanalistas, dizemos que os pensamentos estão por aí e à espera de um pensador que os pensa, eu diria que no comentário da Maria, no fim, e no sarau todo, eu diria que a poesia, esse sarau mostra como a poesia está ali do lado, ela está no cotidiano, nas pequenas coisas, à espera de algum poeta que a poete, como alguém falou ali, acho que foi usando esse verbo. E eu acho que isso é uma coisa extremamente enriquecedora e transformadora. Estava pensando que a minha mulher está em casa, me esperando, eu acho que vou chegar lá com um olhar um pouquinho diferente hoje. Eu vou ficar um pouquinho mais séria agora, né? Porque, primeiro, agradecer a vocês. Eu acho que já no ensaio me emocionou muito ver vocês trabalhando com poesia. Também gosto muito, não tenho coragem de escrever, mas um dia, quem sabe, né? Mas eu gostaria de fazer a mesma coisa que a Anne pediu para a Laís, para ler as últimas, aquelas dois versos como? É essa, que tu leste os dois versos, né, antes da última poesia. As palavras escolhem identificando passagens repetidas. Tá, eu achei isso belíssimo, mas aí não deu para falar, porque já continuaram. Eu fiquei pensando, agora, claro, estou falando mais seriamente, a gente não vai rir, de o quanto as nossas palavras no nosso consultório entram, se transformam de uma forma lubrificante para passagens ressentidas dos nossos pacientes. Né? Eu acho que, sim, a poesia tem muito de feminino, né? Feminino, belíssimo, mas eu pensei mais nesse aspecto, que esse é o nosso objetivo também aqui, né? De pensar na psicanálise, o quanto as nossas palavras lubrificam e fazem, ou reavivam sentimentos e vivências que estão endurecidas, assim, que não teria como se não fosse através da psicanálise. Não sei.
Eu queria falar alguma coisa sobre isso que a Maria comentou, sobre as pessoas que sofrem, né? E que se sentem mais fragilizadas, que não têm espaço nesse nosso mundo. E que muitas vezes nos consultórios, em outras áreas também, a gente vê que essas pessoas que são mais poéticas, né? Tem muita dificuldade, a gente tem que poder encontrar as palavras certas para poder ajudar essas pessoas a não sucumbirem muitas vezes. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que tu falaste, né, Maria? Trabalhar a emoção. A gente se preocupa com o intelectual, com o racional, né? Mas o importante é o equilíbrio, administrar o emocional, né? Isso que é importante. Até nas escolas, as pessoas não aprendem a lidar com o emocional, né? A gente ensina as crianças o lado racional, o lado intelectual, e não a desenvolver o lado emocional, que é a nossa grande força. A nossa grande força está na emoção. Vou, inclusive, me solidarizar com outro homem que falou ali. Não, primeiro um comentário sobre o grupo, né, que precisou a Maria Carpe estar presente para os homens poderem participar das reuniões, né? Foi a partir dela que a gente uma vez foi convidada. Não, mas me chamou a atenção o que o Aldo falou, que quando ele vai voltar para casa, que a mulher dele está esperando ele, que ele vai chegar com um olhar diferente. E eu acho que essa poesia que vocês leram, da Ideia Vilarinho, não, que ela diz que ela é outra e não é outra. Eu acho que a poesia, ou essas vivências emocionais, a gente é o mesmo, mas não é o mesmo, né? Ele vai ser o mesmo, mas vai ser outro que vai voltar para casa. Então, acho que a poesia tem esse poder, né, de nos deixar assim nessa... Eu gostaria de parabenizar o grupo pelo evento, é tocante ouvir, é muito bom escutar a poesia, e esse jogo de ecos, de espelhos, sei lá, criou uma emocionalidade aí no encontro bem especial. Eu acho que sim, também queria comentar um pouco o que o Aldo falou, de chegar em casa diferente, e um pouco daquela pergunta que ficou no ar sobre a dor, o que se faz com a dor, por que as pessoas sensíveis se vão, né? E eu penso que a poesia é um dos espaços onde não se precisa dar respostas, e é onde se pode brincar, e é onde se pode se inspirar, né? Eu acho que a poesia existe para criar inspirações, até de outros nichos para esse líquido escorrer, às vezes para corroer um pouco, né? Porque também lubrificar sempre o mesmo caminho acaba fazendo um vão que às vezes limita aí o trajeto, né, da emoção. Então, acho que a psicanálise e a poesia têm essa missão ou essa possibilidade de criar novos caminhos com novas sensações, né, de conforto, de intrigar, de inspirar, às vezes até de arder, né, mas são as emoções possíveis aí que a poesia e que esse encontro possibilita. Parabéns aí para todo mundo. Me senti um pouco assim também. Eu só queria dizer uma coisa que eu me esqueci de dizer ali. Enquanto eu ouvia os poemas, eu me lembrei de dois autores, homens, o Chico Buarque de Holanda, em muitos momentos, e alguns textos do Juarez Cruz, embora não necessariamente poesia clássica, mas que me tocam como poesia, assim, em relação às questões da feminilidade que os poemas trouxeram.
passado da hora, nós vamos ter que encerrar. Eu estava pensando que palavras eu diria para fazer um encerramento, mas eu confesso que eu não vou conseguir falar coisas tão bonitas quanto foram ditas. A Denise agora falou também uma coisa muito bonita, mas eu posso dizer isso, assim, que a expectativa, quando nós convidamos a Alice, né, e o grupo, as gurias, eu tinha uma expectativa de, não, acho que vai ser um encontro bem legal, assim, mas olha, superou as expectativas, foi muito legal, assim, a gente pôde, juntando o que vocês falaram aqui, a gente pôde brincar, sonhar, se encontrar, trocar emoções. Eu acho que é um privilégio ter a poeta Maria Carpe aqui, eu acho que a gente teve uma salva de palmas especial para ela, para a presença. Então foi muito, muito emocionante, tocante, e eu acho assim, ó, eu acho que eu vou ter que pedir um bis também, um encontro como esse, como coordenadora do evento, né, com meus colegas, a Miriam, a Betty, que a gente coordena, eu não me apresentei no início, meu nome é Vera, né, a gente faz a coordenação aqui do Café Literário. Eu acho que nós vamos ter que pensar no bis, né, porque estava muito, muito bom mesmo. Então, queria assim, agradecer imensamente a presença da Alice, de todas as amigas, as gurias, né, foi muito legal. E torcemos para que continuem lendo poesia, que eu acho que é uma atividade assim, muito, muito saudável, eu acho que enriquecedora. Eu acho que é um bom remédio para qualquer pessoa. A gente prescreve, né? A poesia é um ótimo remédio. Não, eu queria agradecer em nome do nosso grupo, né, a oportunidade, porque a gente também se divertiu muito preparando e assim tomou um outro rumo, como disse a Denise. As nossas reuniões nunca tiveram uma finalidade, assim, agora a gente teve que pensar, né, que tema a gente iria abordar para ter uma linha, assim, né, ver um fio condutor, né, para o sarau. E aí a gente pensou nessa questão, já que todas somos mulheres no grupo, de falar da sensualidade, né, na poética da mulher. Então eu queria agradecer também a atenção de todos vocês e a colaboração com os comentários, né? Muito obrigada. Pessoal, só antes de encerrar, bem rapidinho, até assim, ó, assim, aqui a Karen trouxe, só fazendo uma propaganda da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, tem um livro nosso que é sobre psicanálise e literatura, e vários colegas nossos falam aqui, inclusive sobre poesia, se alguém tiver interesse, tá? E bem ligeirinho, então assim, ó, quem gosta de cinema, poesia, cultura, etc., livros, né? Tem uma atividade da Sociedade Psicanalítica que se chama Cine Divã, tá? Que vai ser no Instituto UNT no dia 29 de setembro. Tá? O filme é As Mulheres do Sexto Andar. Os folders, as propagandas ficam aqui para quem tiver interesse. Tá? Depois tem Psicanalística em Cena, que está ocorrendo, né? O 19º Psicanalística em Cena, que enfim, tem toda a programação aqui, quem tiver interesse pode olhar. E também tem onde é que está aqui? Tá? O curso de mitologia, que se chama, o nome do curso é Tragédia Grega, também de 28 a 29 de setembro. Bom, então quem tiver interesse pode dar uma olhada. Mais uma vez, então, eu queria primeiro assim, ó, primeiro não, por último, agradecer aqui o espaço que a Saraiva nos oferece, né, nos possibilita trocas tão interessantes, a Karina, que sempre nos é tão querida aqui, o Felipe, o pessoal aqui que nos assessora. Isso é muito importante. Agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui, porque eu acho que a gente falou das gurias e tal, mas eu acho que sem a presença de vocês também isso não teria sentido. Então houve um eco aqui, como a gente disse a Denise, uns ecos, uns espelhos muito interessantes com vocês. Todos foram muito, muito queridos assim, em participar. Então é isso, agradecer e vamos esperar agora um próximo bis. Boa noite a todos.